capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. E o versículo 22. Gênesis 6, 22. Hoje é o terceiro elo da campanha. Quem conhece o plantio não teme a colheita. E o Senhor tem uma palavra para nossas vidas. Quem crê assim? Diga-se comigo: Deus, mais alto, Deus tem uma palavra para a minha vida. Amém. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Irmãos, a mensagem bem conhecida, os irmãos conhecem de cor e salteado, mas o Senhor tem uma palavra para nós nesse dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus: assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim o fez. Repita comigo: assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim o fez. Levanta o seu exemplar para o céu. Isso. Diga: Senhor Jesus, esta é a palavra do Senhor que veio para a minha vida. Jesus, abra o meu coração para que eu possa receber tudo que for falado concernente a esta palavra. Amém. Pode se assentar e dê a melhor salva de palmas que você puder para Jesus Cristo. Aplaudir o nome do Rei. Aleluia, Jesus. Irmãos, todos nós somos sabedores da história de Noé. A história de Noé não é nada de novidade, porque a Bíblia ela não tem tantas novidades para aqueles que são leitores. Todo mundo já sabe, de cor e salteado, cada assunto que é exposto através do Espírito Santo e dos escritores bíblicos. Mas ela repete desde a época em que a Bíblia foi escrita. Os nossos patriarcas, pais da fé, repetiram essa palavra. Eles pregaram essas palavras às vezes 3, 4, 5 vezes por dia, talvez a mesma palavra. Eu já fiz uma campanha de 7 dias dentro de um versículo, mas li um versículo toda vez, foi lá em Serrano, toda vez eu li o mesmo versículo e a mensagem nunca saía a mesma, porque a fonte, meus irmãos, ela é inesgotável. A inspiração que Deus coloca sobre o homem e a mulher de Deus que se posiciona, ela vem direto de Deus. E nessa palavra nós sabemos que Noé, ele fez o que Deus mandou. Sabe que hoje você vai saber que Deus é contigo, porque Deus é assim. Eu já falei, vou repetir. Deus, ele não está com macumbeiro. Deus, ele não está com católico. Deus, ele não está com espírita. Deus, ele não está com budista. Deus, ele não está com xexoloíta. Deus, ele não está com livre pensador. Deus não está com crente. Ué, não, pregador, não. Vou te provar. Deus virou Josué lá andando. E ele topou com um soldado de guerra. E esse soldado era um anjo de Deus, eu creio. O próprio Deus deu palavra em Bequim. E ele curvou diante dele, prestou adoração, ele não impediu de ser adorado. E na hora que ele levantou, ele falou: meu Senhor, ele está com a espada desmanhada, pronto para a guerra. E ele falou: meu Senhor, o Senhor é conosco ou o Senhor é contra nós? Aí Deus olhou para ele e falou assim: eu não sou com você e com vocês, e nem sou contra vocês. Ele falou: mas como assim? Ele falou: eu vou te dar uma missão.
missão. Que missão? Você vai dar 7 voltas em volta da muralha. Só de 6 voltas vocês vão dar calado. E na 7ª volta vocês vão gritar. E na 7ª volta eu vou colocar a muralha por terra e ela não vai mais existir no caminho de vocês. E eles fizeram o que Deus mandou, o que o anjo mandou. Deu 6 voltas caladas, na 7ª muralha caiu. E aí, depois do episódio, aí a Bíblia diz: então Deus era com Josué por onde quer que ele passava. Irmão, Deus vai passar a ser conosco a partir do momento que nós fizermos o que ele está mandando. Enquanto você não se envolver com a ordenança de Deus, Deus ainda não tem nenhum envolvimento comigo, nem com ninguém de nós. Então aqui Deus, mais uma vez, ele comprova isso. Ele mandou a Noé fazer algo. Irmãos, e nessa época Noé encontrou uma grande dificuldade. Por quê? Porque hoje nós temos pastor, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós podemos ir lá no Google, pesquisar uma mensagem, ouvir uma mensagem, ouvir um hino. Na época de Noé, não. A geração de Noé, ninguém fazia o que era correto, todo mundo era depravado, todo mundo fazia o que era mal aos olhos de Deus, todo mundo se declinava ao pecado. E a Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, ele sentiu ódio, ele sentiu vontade de repugnar, de eliminar a terra. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, no verso 3, que Deus tirou, Deus falou: não vou deixar meu espírito aí não. Deus foi lá e tirou o Espírito Santo dele da terra. O Espírito de Deus, meus irmãos, saiu da terra. E Deus falou assim: o homem vai viver somente até 120 anos. E dali Deus chamou Noé e falou assim: Noé, eu vou te dar uma ordem agora. Se você executar essa ordem, você contigo e com a sua família. Noé falou assim: sim, Senhor, pode falar. Ele falou: ó, você vai entrar no mato, você vai cortar madeira de cipreste, você vai fazer uma arca para mim. Essa arca eu quero que você faça. Por quê, Senhor? Porque eu vou exterminar a terra, eu vou exterminar os moradores da terra. E quando, Noé, você estiver fazendo a arca, vai já anunciando tudo isso que eu estou te falando, para ver se alguém passa do seu lado. Porque quem estiver do seu lado vai estar do meu lado. Porque você está fazendo o que eu estou te mandando. Enquanto você estiver fazendo o que eu estou te mandando, eu serei contigo. E todo aquele que estiver concordado contigo vai estar comigo também. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Noé começou então uma missão. E ele entrava dentro da mata, ele cortava madeira. E ele vinha, ele e os 3 filhos dele, Cã, Sem e Jafé, as 3 noras carregando água, trazendo café, comida para eles não trabalhar com fome. A esposa de Noé ali também ajudando, passando alguma faca, tirando algum restojo de algum elemento nas madeiras. E eles foram traçando, foram fazendo, foram trabalhando. E eles passavam pela cidade, a família, todo mundo rindo, todo mundo zombando, todo mundo criticando. Aí Noé punha as madeiras no chão e falava assim, fazendo reunião, falava: pessoal, faz favor aqui. Deus falou comigo, eu vou lá. Deus falou com você sim. Todo mundo rindo, todo mundo zombando. Ele falou: Deus mandou eu falar para vocês que a vida humana vai durar só 120 anos. Por que 120 anos? Porque com 120 anos o juiz de Deus ia ser executado. Com 120 anos Deus ia acabar aquele lugar com água, ia mandar um grande dilúvio. Meus irmãos, e eles zombavam, e eles riam. Aí nós falamos: não, família, não se preocupe com isso não, ninguém se amata. Pegavam a lenha e iam embora com as madeiras.
fazer, trabalhando, fazendo o projeto. Irmãos, eu quero te dizer que o mesmo Deus que mandou Noé fazer, mandou nós fazer também. Deus, Ele não chamou eu, o irmão Lazinho, a irmã Laís, a irmã Maria. Deus não chamou ninguém de nós aqui para ficar aqui na igreja sentado, ouvindo a palavra de Deus e voltando para a sua casa, vivendo a sua vida normal, vindo, sentando, voltando, vindo, porque membro de banco é prego, e prego precisa estar martelada na cabeça dele. Mas o homem e a mulher de Deus não foi chamado para ser martelado. O Senhor manda dizer que através do livro de Eclesiastes 9, ele diz: em todo o tempo seja alva as suas vestimentas, e nunca deixe faltar azeite sobre a sua cabeça. O que é isso, pregador? Vestimenta limpa trata-se de justo, justiça, justificado por Deus. E o azeite, pregador, a unção de Deus, para você pregar a palavra, para você anunciar o reino de Deus, para você falar que Deus vai levantar a igreja, e quem não crê nessa hipótese vai ficar, vai ser condenado, vai ser penalizado a uma condenação eterna. Você tem que pregar para a sua família, você tem que mostrar para o seu filho o caminho, para a sua filha, para o seu filho, ainda que eles critiquem, você tem que falar incansavelmente desta palavra. E não é falava, meus irmãos, eles criticavam e ele falava, e ele falava todos os dias, ele entrava nos bares, nos botecos, nas figueiras, ele ia nos prostíbulos, ele passava nos lugares mais sombrios da cidade pregando essa palavra, anunciando esse evangelho, esse reino, essa anunciação de uma grande condenação que seria mundial. Seria mundial. E todo mundo ali zombando, criticando. E o tempo foi passando, meus irmãos, e chegou o dia X, o dia predeterminado por Deus. E Noé estava lá, então, acabando de detumar, né? Ele fazia um detum de resina, as madeiras cipreste, como a madeira de cipreste, a pior madeira que tem na selva. O cara pegou a madeira que tinha lá, betume de cipreste, vai derreter com água, vai passar pela greta, essa geringonça vai afundar. Esse projeto é muito esquisito. Esse cara é muito esquisito, além de ser doido, fez um trem muito esquisito. E eles não falam: que trem esquisito, que trem mais esquisito, que homem esquisito, que povo estranho, que pensamento mais vulgar, que pensamento mais sem sentido, sem significado. Meus irmãos, a Bíblia diz que Noé, então, em um ato de sintonia com Deus, ele se posicionou, ele e a família dele, do lado de fora da arca, e de repente, eu não sei se ele deu um grito, se ele deu um passo para cá, ou se ele tocou um instrumento. Só sei que os bichos foram saindo do mato, um casal de cada bicho foi ficando na vida indiana. Tudo organizado, porque o nosso Deus é um Deus de organização. Você pode ver que toda igreja que tem organização tem milagre. Todo lugar que tem milagre tem salvação. Todo lugar que tem salvação tem crente ungido. Todo lugar que tem crente ungido tem igreja cheia. Todo lugar que tem igreja cheia tem trabalho, tem evangelismo, tem pessoas preocupadas com salvação das almas. Porque Deus é um Deus de organização. E foram ficando todos organizados. Um casal de cada bicho aparelhado para entrar na arca. E o povo já começou a assustar. O que é isso? Nunca tinha acontecido isso na história humana. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Se você escutar o que Deus está mandando você fazer, vai acontecer algo na sua história nunca visto. Alguém vai falar: nunca vi isso. É verdade, porque na terra não tem isso, mas é o céu que está mandando isso para a terra. Rabachando e calabácia. Oh, Deus poderoso. E eles começaram a assustar: nós nunca vimos isso. Aí alguém vai virar e falar assim: mas esquenta não.
Será que esse bicho vai entrar na geringonça? Vai entrar nesse projeto estranho? Nesse projeto quadrado, feio, esquisito? Alguém falava, eu acho que é. Ah, mas é possível. É possível, vai entrar lá. Irmãos, eu não sei o que ele não fez, mas ele deu uma ordem. Os bichos começaram a andar fileirado, lado a lado, um do lado do outro. Um do lado do outro. E quando ele andava um do lado do outro, o povo falava, que bicho esquisito, que atitude esquisita. Nós nunca vimos isso. Nós nunca tivemos isso por perto. Mas algo esquisito está acontecendo na terra. Porque Deus está agindo. A Bíblia diz que o homem natural, ao entender as coisas de Deus, ela só discerne espiritualmente. E por ninguém ela é discernida. Enquanto você estiver pregando, muita coisa esquisita vai aparecer para tentar mudar o fogo da mensagem. Mas não olhe para os esquisitices da terra. Continua pregando, continua falando, continua mostrando o reino. Satanás aí se manifesta para tentar colocar algo esquisito, para mudar o fogo da mensagem. Mas quando é o céu que está falando, a esquisitice não para a mensagem. E foi os bichos, meus irmãos, tudo enfileirado, entrando para dentro da arca. E todo mundo rindo. Não vamos ficar de camarote rindo. E Deus olha para Noé e fala assim, agora Noé, entra os seus filhos, as suas 3 noras, você e a sua esposa para dentro da arca. E eles entraram para dentro da arca. E a Bíblia diz que quando eles entraram, meus irmãos, a arca, ó, só assim, como se fosse uma porta automática, fechou a porta da arca. De repente, ó, o raio, nunca tinha acontecido raio, trovão, nunca tinha caído uma gota d'água do céu, porque a água subia, era do solo para regrar as fotossíntese das plantas, nunca tinha chovido. Por isso que eles não estavam acreditando, porque eles eram natural e eles não conseguiam entender a língua sobrenatural que Deus estava mandando para ser anunciada. Por isso que nós temos que se encher das coisas de cima para a gente entender o teor da mensagem de Deus que chega para nós. Porque senão nós vamos viver na igreja 30, 40 anos e vamos viver como um peregrino. O que pregou lá não sei. O que o pastor não sei. Qual que é a mensagem não sei. Quem estava pregando não sei. Porque a pessoa vem para a igreja, mas não está na igreja. Ela está dentro da igreja, mas está longe da igreja. Então, meus irmãos, ali eles entraram e de repente começa a cair espinguinho de chuva lá. E eles começaram a assustar. Eu nunca tinha visto aquilo. Algo esquisito está acontecendo e vai acontecer de novo. Algo esquisito vai acontecer de novo. E está pingando. Foi pingando, mas o que acontece? O juiz estava começando, mas uma coisa é certa: Noé, os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa estavam dentro do projeto de Deus, porque eles não observaram as esquisitices da terra, mas entraram para algo esquisito, mas é algo que era dado por Deus, era algo que era revelado por Deus. Eles entraram para dentro, meus irmãos, do projeto. E quando eles entraram para dentro do projeto, o que Noé fez? Fica tranquilo, filhos, fica tranquilo, esposa, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos na protetividade de Deus. Enquanto você estiver dentro da protetividade de Deus, na sua casa ninguém vai morrer, na sua casa ninguém vai morrer com o ocultismo, com o espiritismo, com o bandismo. Ninguém vai desviar da igreja, pode até desviar, mas não morre, porque enquanto o seu joelho estiver dobrado, Deus está cuidando. Oh, meu Deus do céu, glória é essa, Jesus. Já me faça com graça.
E começa a chover, meus irmãos. E a chuva começa a intensificar. A Bíblia diz que Deus deu ordem para abrir as fontes das águas, a fonte dos rios, a fonte dos abismos e outro transporto de água que subia da terra e de água descia violentamente do céu. Descia violentamente do céu. Oh meu Deus, essa mensagem de vigília. Mas eu quero um minutinho que Deus me dê graça. A água descia violentamente do céu. E a água subia de cima e descia. E aí eles começaram a preocupar. E já começou a subir em cima das coisas. Alguém já começou a subir em cima da casa. E alguém fala, Lima vai morrer. Não, peraí. Noé vai morrer também. Sabe por quê? A madeira daquele projeto dele é de cipreste. O betume da madeira que ele betumou é de resina. Vai derreter, vai dar queda e vai afundar, vai cair, vai tombar. Vai tombar. Enquanto eles estavam preocupados com o projeto de tombar, afundar, cair, dá errado. Os porcos que eles gastou a vida toda criando, a criação, a lavoura já tinha sido tudo destruída pela força da enchente, das águas, os porcos, as galinhas, os patos, tinha economia, não tinha naquela época, mas tudo que tinha dentro de casa já tinha ido embora. Eles estavam em cima da casa, perdendo tudo, mas preocupados com o processo de morrer. Sabe o que eu quero te dizer? O mundo aí fora vive todo perdido, eles vivem todo envolvido com tudo que não provém da vontade de Deus, mas eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados comigo e com você. Por isso que a nossa pregação maior é o nosso testemunho. Se alguém vê você fazendo rabo, que não é favorável com aquilo que você prega, meia dúzia vai sair da igreja. Em vez de você trazer para dentro, você vai expulsar para fora. Eu nem falei, mas você fez e ele viu. E por causa do que ele viu, ele não quer vir mais. Jesus falou nisso que há escândalo, mas sai que querem poder, o escândalo vem. É melhor que mate uma pedra de mão no pescoço e se lance no mar, do que fazer desviar dos meus pequeninos. Então, meus irmãos, eles estavam vendo tudo indo de água abaixo, mas estavam de olho no projeto de Noé. De repente, meus irmãos, as águas começam a tirar o projeto do chão. Pode ser esquisito, mas vai sair do chão. Pode ser esquisito, mas não vai ficar só no papel. O seu projeto vai virar realidade, porque o Deus que te deu o projeto é um Deus que é infalível, é um Deus que é invencível, é um Deus que é imparável, é um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo pode. Quem quer isso, levanta a mão e dê glória. Isso, vem comigo no glória, de calabaça. Santo, santo, santo é o nome daquele que vive e que reina. Enquanto eles estavam preocupados com o projeto, tudo estava perdendo, mas Jesus, aleluia, vai dar um projeto da sua mão que você não vai perder. Todo mundo que estiver do seu lado vai ter perda, mas o seu projeto não vai falir, a sua empresa não vai quebrar, a sua família não vai dispersar, os seus filhos não vão tomar caminho errado, porque o projeto foi Deus que te deu. Eita Jesus! Aí a Bíblia diz que ele sobe, meus irmãos, os montes mais altos que tinha na época. Os montes mais altos. Você vai começar a preocupar em casa, com o porco, com os trem vermelho? Porque tem pessoas que estão no casamento beira a falência, devendo agiota. Tem pessoas que estão prestes a ser mandadas embora, morando de aluguel prestes a ser despejado, 2, 3 aluguel vestido, e ele está preocupado com você. O casamento dela não dura mais um ano. Não fica nem mais um mês na igreja. Pode contar. Mas até no folhinho, não fica mais um mês na igreja.
venceu. E se você pensar que ele está longe, ele está bem pertinho. Talvez ele come até no seu prato, talvez ele dorme até na sua cama, porque nós estamos sabendo que lá não é a primeira flecha, mas pega. Jesus está dando algo aqui nessa noite. Todo aquele que tiver compartilho com você vai fazer parte do projeto, vai entrar no projeto, vai viver o projeto, vai viver o projeto. Aí alguns deitam lá e dormem porque cansou de esperar. Quem estiver esperando seu projeto afundar vai cansar, porque quem te deu é um Deus eterno e vai eternizar o seu projeto, vai eternizar. O inimigo vai bater cabeça, a pombagira vai entrar no chupilinda, vai demoniar você todo o inferno, mas o seu projeto não para, porque quem te protege não dorme, quem te protege está na sua guarda. Oh, louvado seja Deus, diga glória a Deus, aleluia, Jesus, diga aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. E na hora, meus irmãos, que eles acordam lá no alto das montanhas, o que está acontecendo, pregador? A água batendo na cara, as águas já tinham descido até no alto dos picos dos montes, a água batendo na cara, eles acordou meio que se sentiram, não tinha mais para onde correr. Mas qual foi a síndrome deles? Olhar no projeto para ver se ele tinha afundado. Aí lá eu falei que ele tinha afundado, eu falei que ele ia afundar, eu falei que ele ia afundar, mas olha, eu não falei lá na frente. Lá na frente? É, porque o projeto que Deus te deu não tem água, ele não para. Se alguém está esperando na direita, ele vem da esquerda. Se alguém está esperando embaixo, ele vem de cima. Porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. E se você está no projeto, ele vai surpreender. O fofoqueiro, o falador vai ficar cabreiro e multado, mas não vai conseguir obter isso. Contrapartida, para encerrar, o projeto é possível. O projeto, porque lá é meio romice. Aí o cara, os meninos tudo, papai, vai afundar, papai, vai afundar, papai, segurando os trem. O papai só fala assim, filho, está balançando, está difícil, ele tem que te equilibrar, mas o projeto que deu foi Deus, filho. E o projeto que Deus dá, balança mais não toma, balança mais não cai. Pode chegar capingando na igreja, mas nunca deixa de vir, nunca deixa de servir, porque é projeto de Deus a sua vida, sua família. Tudo que você tem foi Deus que projetou para a sua vida. Oh, levanta a mão e glorifica, porque o manto de vitória nessa manhã. Para finalizar, meus irmãos, eu posso imaginar, porque durou 150 dias, ou seja, 6 meses, foi 40 dias e noite de chuva, mais 150 dias esperando para poder as águas baixar. Agora imagine quem estava dentro do projeto, isso é para nós que está aqui dentro. Imagina quem estava vendo o projeto: cachorro, galinha, gato, cabrito, carneiro. Imagina a bolsa do elefante, o elefante cagando, o cabrito cagando, a galinha, o boi, os bichos tudo cagando, mijando, e só os 8 trabalhando. Terceiro lugar, tinha só uma janela, carregando bolsa, jogava fora. Tão difícil ver o projeto. Jogando bolsa o dia inteiro, os bichos cagando e mijando, e aquela gritando, eles estão gritando, eles estão com a cabeça derruba e vai trabalhar e não vi esse barulho, aí eu não vejo mais não. Eles chegaram na janela assim, o raio lá, morte, corpos boiando morto, poder secado, corpos boiando raio. Não ficar aqui dentro mesmo, trabalhando. Sabe o que eu quero te dizer? Ser crente não é fácil. Você vai ter zombaria, você vai ter alguém que desacredita de você, você vai ser injustiçado, muita coisa
preparado para a morte. Lá fora está os corpos putrefatos que vai ser condenado. Quem para lá? Quem não? Então continua trabalhando, continua fazendo o que Deus te mandou. Faça